O nosso entrevistado é Daniel Dourado, ele é médico, advogado sanitarista e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP Online. Boa tarde, Daniel. Tudo bom, Nassif? Boa tarde. Tudo bom, senhor. Eu queria ver com você alguns fake news oficiais que estão sendo divulgados. Essa ideia de que se contaminar toda a população, daí todo mundo fica vacinado e daí matou o coronavírus. Quais são os dados que você tem sobre isso? O pessoal começou a disseminar isso aí, né? Inclusive o próprio Jair Bolsonaro falou isso ontem, né? Que 70% vai pegar mesmo e não tem o que fazer e tal. Mas o que a gente precisa chamar a atenção é que isso é muito preocupante. De fato, assim, se deixar todo mundo pegar, como pelo potencial de disseminação do vírus, que é aí em torno de 2,5 pessoas, cada infectado contamina mais ou menos entre 2,5 e 3 pessoas, esse equilíbrio aí só vai ter se chegar aí algo em torno de 60%, 70% da população. O problema disso é que se a gente pegar mesmo os dados mais conservadores aí de letalidade da Covid, que estão aí, vamos pegar o mais conservador, 0,5%, é muito arriscado, é muita gente que vai ficar em risco, né? Não dá para deixar liberado como eles estão falando aí. A ideia de imunidade de rebanho é essa, que a partir do momento que uma parte da população fica contaminada, ele contém a epidemia. O vírus pode continuar circulando, mas ele deixa de ser epidêmico, né? Mas no caso, como não tem perspectiva de vacina agora, pelo menos a médio prazo, a mais otimista de todas seria um ano e meio, enfim, é muito perigoso. É irresponsável assumir uma postura, uma decisão política com base nisso agora, né? E ainda nem há convicção ainda se o vírus é reincidente ou não também, né? Não, isso é um dos fatores mais importantes, porque o elemento crucial para entender essa epidemia é justamente o fato de ninguém ter imunidade, né? As pesquisas estão começando ainda, inclusive hoje eu estava acompanhando o pessoal da Harvard, eles publicaram aquele estudo que deu um impacto danado aí na semana passada, fazendo um modelo projetando, né, a disseminação, e eles usaram como base para projeção os coronavírus que causam resfriado comum, porque eles viram uma certa semelhança, né? O coronavírus é uma família de vírus, né? E um terço, mais ou menos, dos resfriados comuns, né, que a gente pega todo ano, eles são causados por vírus da família coronavírus. Então eles perceberam que tem uma relação entre esse coronavírus da Covid, que causa uma doença respiratória grave, com o comportamento desses do resfriado comum. E aí na projeção, porque, enfim, o vírus é conhecido há pouco mais de 3 meses, né? Na projeção do modelo matemático, ele mostra justamente que se ele não tiver imunidade, se ele for realmente parecido com esse resfriado comum, o risco de haver outros surtos, né? Tem esse pico, aí melhora, se libera, tem outro surto. Então isso é um elemento importantíssimo, né? A gente não sabe ainda quanto tempo dura a imunidade para esse vírus. É aquele estudo que previram ainda 2 anos de isolamento? Isso. Esse estudo deu um impacto grande, deu uma repercussão grande pelo seguinte, eles colocaram no resumo, lá no abstract, essa história de 2022, aí todo mundo bate o olho e fala, nossa, quer dizer que o cara está falando, não é bem isso, o que eles estão querendo dizer, lá eles pegaram o modelo matemático, eles explicam isso bem, e colocam os dados para o modelo projetar situações. E aí, um dos elementos é justamente esse. A imunidade não é conhecida. Então, eles comparam assim, se a imunidade for anual, parecida com dos vírus que causam resfriado comum, se for a cada 2 anos, se for permanente, né? Então, aí eles projetam isso lá. E um outro elemento é que não se sabe se esse coronavírus ele vai ter o chamado reforço sazonal, que é o seguinte, nos vírus de resfriado, ele tem, a gente não explica exatamente, a gente não sabe todos os elementos por quê, mas ele tem um reforço em certas épocas do ano. Por exemplo, lá no hemisfério norte, eles usaram, meados de outubro até meados de dezembro, esses vírus do resfriado circulam mais. E fala, se tiver isso, a gente faz isolamento e libera perto do reforço sazonal, pode vir um pico maior até do que esse primeiro. Então, a preocupação é justamente essa. Como a gente não sabe a imunidade ainda, né, é isso. A gente conhece o vírus há pouco mais de 3 meses. Eu não sei se essa imunidade dele vai durar 1 ano. Não tem como garantir isso, né?
E essa questão da subnotificação? Quais são as estatísticas razoáveis aí, os multiplicadores razoáveis sobre a extensão da doença? Então, a subnotificação a gente tem certeza que tem, né? Porque não tem testagem de todo mundo. A gente sabe que aproximadamente 80% dos casos são leves, né? Tem um grupo da London School, pessoal de Londres, da Escola de Medicina Tropical, eles estão fazendo uma projeção com base na mortalidade, porque, né, partindo do pressuposto que o dado de mortos é mais confiável do que o de infectados, né? Mesmo assim, a gente já está começando a questionar isso. Mas esse pessoal da London School, eles projetam, a cada 3, 4 dias, eles estão atualizando esses dados. Que no Brasil, pela proporção de mortos que foi anunciada, a gente conhece aproximadamente 85%, a gente não conhece 85%, 90% dos casos, ou seja, a gente sabe aí em torno de 10% dos casos, os outros estão ocultos. E aí eles usaram uma mortalidade até um pouco acima, que eles pegaram os dados da Coreia do Sul e os dados médios que se conheciam até então, que está em torno de 1%. A gente até estimando que seja um pouco menos, a gente sabe que está subnotificado. Então a gente não tem como ainda aferir quanta gente já pegou, né? O que eles pegam é o seguinte, é o número de mortes na Coreia versus a população infectada, que eles fizeram uma boa medição e projetam isso para outros países. Isso, exatamente. Tendo que você tem também uma subnotificação de mortes também aqui, por muita gente. Exatamente. É isso que a gente estava até discutindo ontem com outros pesquisadores aqui do Brasil, estava num debate agora cedo sobre isso. A gente só está notificando os casos confirmados, né? A gente viu o que aconteceu na China agora, essa semana, né? Eles tinham divulgado o número de mortos lá da epidemia de Wuhan e agora corrigiram, que até o Trump fez aquela gatice toda de falar que estão... Mas, na verdade, a justificativa, enfim, não vou nem entrar no mérito lá do que eles fizeram, não, mas a justificativa deles faz sentido, que é o seguinte: eles não tinham contabilizado ainda os mortos fora do hospital, porque demorou para confirmar. Isso aconteceu lá em Wuhan, no pico da epidemia, muita gente morreu em casa, eles não se anteciparam e falaram que era Covid. Então, eles soltaram o número de mortes e aí agora eles foram pegar esses outros aí, né, e aí contabilizaram, né. Uma coisa que a gente está pensando o Brasil ou outros países poderiam fazer, por exemplo, o que a Bélgica está fazendo. A Bélgica está aparecendo com uma projeção de mortes por milhão de habitantes maior do que dos outros países. Até no começo levantou, por que será que a Bélgica está tão... Mas, na verdade, o governo belga, eles explicaram, as autoridades sanitárias lá, que eles estão pegando todos os casos de síndrome respiratória grave, suspeitos, e estão contando como se fosse. A princípio, eles contam como se fosse Covid, porque eles falaram, a gente não tem como medir todo mundo imediatamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem defendido aqui. A gente poderia ter, não precisa somar como a Bélgica está fazendo, necessariamente, mas poderia ter um dado. Confirmados de Covid, mas tem esse tanto aqui, que é de síndrome respiratória grave, que pode ser, né? Ainda mais que a gente sabe que a capacidade além de ter pouco kit de exame, a capacidade de processamento dos laboratórios está saturada, né? Até agora, o Adolfo Lutz, que é o principal que faz testagem aqui em São Paulo, estava com mais de 20 mil na fila, quer dizer, tem um monte de contaminação. O que a gente tem aqui, digamos, qualquer estimativa epidemiológica, ou econômica, ou social, você tem as duas principais variáveis que não são conhecidas, que é quanto tempo para reduzir e se tem ou não reincidência ou sazonalidade. Nossa, mas daí isso aí. É uma insegurança absoluta aí. Pois é por isso que eu tenho chamado a atenção. A gente até viu uma declaração aí, tem uns dias atrás, do Paulo Guedes, falando, olha, a gente vai usar o passaporte de imunidade e tal. Eu tenho chamado a atenção para isso, falei isso em alguns outros fóruns aí. É muito preocupante qualquer autoridade agora tomar uma decisão política com base na imunidade do vírus, porque a gente não sabe quanto tempo dura. É exatamente isso. Como é que eu vou tomar uma decisão política falando, olha, eu vou testar todo... Primeiro que precisa ter uma logística que a gente não tem, que seria de dezenas de milhões de testes para testar muita gente de uma vez, definir um protocolo de testagem e de retestagem daqui a um tempo, daqui a alguns meses, né, exatamente para saber se o sujeito continua, né, imune. Porque tem alguns estudos, saiu semana passada também um estudo chinês, onde tem mais dado na China, né, que começou por lá,
Os primeiros pacientes que eles acompanharam, foi uma amostragem pequena ainda, um pouco menos de 200 pacientes, 170, 180 pacientes, que se recuperaram e, já há alguns meses. Foram medir agora os anticorpos, um terço deles não tinha anticorpo na quantidade esperada para ficar imune, ou seja, um pessoal que está suscetível, ou seja, recuperou da Covid, né? Claro, é um dado preliminar, uma amostragem pequena, mas assim, a gente já tem um elemento de que pode ser que a imunidade não dure muito tempo e pode ter gente que vai se reinfectar, ou seja, você vai tomar uma decisão nisso, botar todo mundo para voltar a trabalhar, daqui a 6 meses pode ser o caos de novo, né, se isso acontecer. Não estou dizendo que vai ser, mas é isso, a gente precisa primeiro ter os estudos para saber e tomar uma decisão política com segurança, né? Daniel, já que você é advogado sanitarista também, eu te pergunto o seguinte, qual que é a validade? Porque a gente teve esse caso da Prevent Senior aí, que está dando muita polêmica. O que eles alegam é o seguinte, você tem os testes que são mais demorados, mas eles têm uma observação empírica lá que eles querem divulgar. Qual que é a validade desse tipo de estudo? Pode ser um pouco indicativo ou não? Ou é imprudente? Ou como é que é? Dada a velocidade da doença e a demora dos exames para fazer, né? Olha, Nassif, é compreensível essa corrida atrás de um tratamento. Claro, a gente está no meio de uma pandemia, está todo mundo correndo atrás, tem um esforço monumental, não é só aqui, no mundo inteiro, para procurar vacina, né? É até bom comentar isso, né? O recorde de vacina que tem, que foi do Ebola, foi de 5 anos. A gente está aqui trabalhando, considerando uma perspectiva assim, idealíssima de conseguir uma vacina em 1 ano e meio. Bem otimista, né? Vamos considerar, mas existe essa perspectiva por conta do esforço que está sendo feito, né? Agora, para desenvolvimento de droga, tem algumas coisas que precisam estar claras, assim. A maioria dos estudos que saíram de cloroquina e de hidroxicloroquina foram estudos in vitro, né? Que é aquele estudo laboratório, né? Pega uma cultura de célula e vai lá testar que substância inibe a replicação do vírus na cultura de célula. Isso aí, enfim, sempre que surge uma doença nova, se testa drogas que sabem que inibe vírus para ver se ele inibe. Isso indica que tem a possibilidade biológica, ou seja, se ele replicou menos, ou seja, é possível testar ele em humanos, começar a testar ele em humanos. Então, assim, os primeiros estudos de cloroquina que saíram foram inibindo replicação viral. O que diz alguma coisa, mas só é um indício de que pode começar, né? Então, enfim, a cloroquina replica não só o vírus do coronavírus, ele replica o vírus chikungunya, ele inibe a replicação do vírus da influenza, enfim. E ele não é tratamento para nada disso, porque na hora que vai colocar os ensaios clínicos, até coloquei essa semana um dado que o pessoal soltou aí, acho que foi no Lancet, foi no New England, agora já até, deixa eu achar ele aqui, mas mostrando o seguinte, cerca de 90% desses ensaios clínicos que começam, no final não vão dar resultado, porque uma coisa é a droga inibir in vitro. Outra coisa é você começar a testar com um número pequeno de pacientes para ver, que é a fase 1 do estudo, para ver se ele faz mal ou não, para testar a dose, né? Que até teve um outro estudo também semana passada do pessoal de Manaus que viu que uma dose de cloroquina eles precisaram suspender porque era tóxica, né? Cloroquina é uma substância que a gente sabe que tem efeito adverso, principalmente a arritmia cardíaca, né? Tem visuais também, mas a arritmia cardíaca é um efeito conhecido que pode ser grave, principalmente porque a gente sabe que esse vírus ele também tem dado uns casos de sintoma cardíaco. Enfim, então, isso acho que é a primeira coisa que você precisa entender. Ter isso não significa que essa medicação que teve, né, essa droga que inibiu a replicação in vitro, vai ser o tratamento. Começa por aí, né? E aí depois começaram alguns estudos clínicos. Eu acho que isso é muito importante entender, assim, porque começam a soltar dados, teve aquele famoso grupo francês lá, o primeiro estudo que saiu de Marselha, é um dado que, aquele estudo não tem como a gente concluir nada a partir dali, a não ser que é um indicativo de uma casuística deles, porque eles deram o medicamento para o grupo. Eles não tiveram grupo controle. Então a gente não sabe, grupo controle é aquele grupo que não tomou a droga, né? Que idealmente, quando é um ensaio clínico, a gente dá placebo, mas nessa situação que está agora, nem está tendo tempo de produzir o placebo. Então, está pegando o paciente usando e não usando. Você tem que comparar, você tem que parear os grupos com similaridade e comparar a evolução da doença de um e de outro. Se você não compara, não dá para você saber se aquelas pessoas iam melhorar com a cloroquina ou sem a cloroquina, né?
E esse que você citou aí, esse realmente teve tanto de erro, assim, primeiro que eles não tiveram aprovação do comitê de ética, né, começaram a fazer a pesquisa sem acho que não dá nem para chamar de pesquisa, eles pegaram, já que você mencionou, acho que nem todo mundo conhece esse trabalho aí, o pessoal do hospital aqui de São Paulo, do grupo da Prevent, eles pegaram os pacientes que eles estavam fazendo atendimento por telemedicina, né, enfim, distância, enfim, tem o registro de prontuário dele, e começou assim, eles pegaram quem tinha sintoma respiratório, quem tinha queixa de quadro respiratório, gripal, né, semelhante, eles ofereceram para usar cloroquina, sem nem confirmar os casos. Então, eles têm uma casuística lá de 600 e poucos casos, mas eles não confirmaram Covid em todos eles. Alguns pode ser que era outra coisa, né? Mas se dividiu, a minha dúvida aí, de leigo, você divide em 2 grupos. Os 2 grupos, eles devem ter a mesma distribuição lá de pacientes que tinham cloroquina, que tinham coronavírus e que não tinham coronavírus. Os 2 grupos, em tese, o que levou um grupo a aceitar cloroquina e o outro a não aceitar, não está ligado, digamos, ao fato de o grupo que não aceitou não ter aceitado pelo fato dos sintomas ser mais fracos. Eu sei que não é nada científico isso aí, mas pelo menos como indício, tem algum valor, não? Não tem. É muito. Isso é uma coisa que já é consolidado em método científico, né, de ensaio clínico, assim. Estudo em que o pesquisador escolhe quem vai usar, né? Porque tem muito viés que a gente não consegue nem antecipar, né? Então pode ser que o sujeito, porque no caso desse da Prevent, o que eles fizeram foi isso. Ele ofereceu todo mundo usar. Quem não aceitou, quem não quis usar, eles pegaram e falaram, então esse aqui vai ser o nosso grupo controle. Já tem um viés aí de origem, porque a gente não tem como saber por que o sujeito não aceitou. Às vezes ele aceitou porque tinha sintoma mais leve, às vezes ele não aceitou por outra razão qualquer, enfim, não tem como saber. Então, assim, e fora que os grupos deles nem foram pareados, né? Eles pegaram esse grupo que eles chamaram de controle, que não é um controle real, né? São as pessoas que não aceitaram usar, era um número menor de pessoas, eles não tinha similaridade, por exemplo, com idade com outro grupo, que é um elemento importantíssimo, né? Por exemplo, se for esse que não aceitou, eram mais velhos, né? O resultado dele pode ser pior, não porque não usou cloroquina, mas porque eram pessoas mais velhas. Eles não fizeram essa comparação. Então não dá para a gente pegar e tirar nada dali, né? Quer dizer, dá até para tirar assim, uma casuística de pessoas que usaram, mas daí, como eles não confirmaram o diagnóstico da maioria dos pacientes, né? E tem outro dado interessante desse estudo também. Um dos critérios principais de diagnóstico é febre, né? Desses casos que eles usaram, a minoria dos pacientes teve febre. Ou seja, eles não confirmaram se era Covid e eram pacientes afebris. Pode ser que era... Ou seja, muito provavelmente tinha muita gente com resfriado que tomou cloroquina, melhorou, mas ia melhorar de todo modo. Então, melhorar tomando nada, melhorar tomando dipirona. E é isso que eu acho que precisa chamar atenção, né? Cloroquina não é... Enfim, é uma droga já há muito tempo conhecida, usada para tratamento de malária, lúpus, né? Mas tem efeito adverso. Não é uma coisa que dá para sair dando para todo mundo. Olha. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aí, quer dizer, a cloroquina foi desenvolvida ainda pela indústria química alemã antes da Segunda Guerra. O que é? A bioquímica e a indústria química andou tão pouco nesse período para continuar dependendo de drogas tão antigas assim? Então, tem muita droga nova que está sendo testada, né? Assim, inclusive estudo in vitro, tem droga como o Remdesivir, por exemplo, que é um antiviral bem mais novo, né? Que é mais, ele inibe mais do que a própria cloroquina. Tem o Atazanavir, agora estou começando estudo com tocilizumab, que é um imunobiológico recentíssimo. Então, assim, tem muita droga bem mais nova e que tem resultados in vitro até bem melhores do que a da cloroquina, ou seja, inibe mais, e que estão sendo feitos ensaios clínicos. A diferença é o seguinte, o que aconteceu com a cloroquina foi que teve aquele boom, aí, foi uma influência totalmente política. Na hora que o Trump falou, comprou, aí o pessoal aqui imitou, aí perdeu o controle, né? Perdeu o controle, porque assim, tem muita droga promissora, nenhuma delas ainda tem evidência, mas não tem evidência não é porque é ruim ou é bom, é porque demora mesmo. A gente precisa de alguns meses para ter resultados. Acho que daqui a algumas semanas a gente vai começar a ter os primeiros resultados dessas que eu estou te falando, dessas outras drogas.
Mas não dá para afirmar nenhuma delas, né? Tá. Os primeiros estudos com cloroquina, os clínicos, os que estão começando, nenhum assim está parecendo que é nada extraordinário, mas também a gente precisa esperar, né? Daniel, obrigado aí pelos seus esclarecimentos, viu? Valeu, Nascimento. Estou à disposição aí. Um abração aí. Obrigadão. Abraço.